Olá, olá, boa noite. Boa noite a quem já está aqui em direto e obrigado por estares aí. Vamos dar aqui início então à rubrica Mentes Empreendedoras. Hoje tem comigo a Ju Faria, que me dá muito gosto hoje, porque hoje partilhamos a mesma paixão, porque podemos, e se calhar hoje vamos falar muito de marketing digital, isso alegra-me muito. Ela é uma pessoa que no fundo, ainda não nos cruzámos pessoalmente, mas já partilhámos muitas coisas juntos. O mesmo mentor, as mesmas formações, já andamos neste mundo em paralelo, já há algum tempo, mas por acaso nunca tivemos a oportunidade de nos juntarmos assim, por exemplo, num Zoom, e hoje vai acontecer, por isso eu estou muito contente por isso. Desde já, Ju, obrigado por teres aceito este convite e por estares aqui. Obrigado. Bem-vinda. Obrigado eu. Boa noite a Bem-vinda duas todos. vezes, porque estás no grupo, né? Entraste no grupo hoje e estás aqui a fazer o direto. Exatamente. Obrigada, Ricardo, pelo teu convite. É com enorme prazer que estou aqui hoje para falarmos. Realmente conhecemos só ainda na internet, fazemos parte do mesmo mentor, o nosso querido e saudoso Rui Gabriel, e é um prazer estar aqui e vai ser um prazer melhor ainda quando eu puder conhecer pessoalmente, que há de ser em breve, se Deus quiser. Provavelmente vamos nos encontrar em algum evento, eu acredito bem que sim. Acredito que sim, claro. Aliás, até podemos começar por aí. Nós não estamos assim tão longe um do outro fisicamente, porque eu sou de Leiria. Ok, eu estou aqui em Caldas da Rainha, portanto pertencemos ao mesmo, estamos no Exatamente. mesmo distrito. Exatamente. Por isso só por aí também não estamos assim, Também não é exatamente. não é Portanto, assim qualquer tão um longe. pode ir à Leiria e o outro ir às Caldas sem problema. E gosto de ir da Foz da Orelha, ali que é perto, né? Gosto dessa É, zona. Gosto dessa ainda zona. bem. Gosto, sim, sim. Olha, vamos então aqui começar aqui com o meu questionamento, porque aqui no fundo vamos falar aqui do empreendedorismo, toda a tua história que já Bora lá. volta disto, mas no fundo se calhar vamos ali primeiro à parte inicial, se calhar da tua vida, vamos falar assim, assim na tua infância. Eu costumo começar assim por esta pergunta, porque às vezes há aqui um encadamento, outras vezes não, mas assim na tua infância, se te lembras de ter episódios se eras uma criança que te achavas empreendedora, assim com iniciativa, se gostavas de fazer brincadeiras de empreendedorismo, ou se tinhas alguém na família que já era empreendedora, se te lembras disso, se tinhas alguma ideia. Lembro-me, eu acho piada estás a perguntar isso, porque aqui o meu vizinho, aqui o meu vizinho, na altura ele tinha, ainda tem, mas agora as coisas estão um bocadinho diferentes, mas pronto, ele era criador de porcos, não é? Portanto, então ele tinha lá muitos papéis e muitas coisas, e ele tinha muita mania de deitar aquilo tudo fora. Eu não me lembro como é que aquelas coisas às vezes vinham, cadernos e coisas que agora não me lembro, que já foi há muito tempo, não é? E eu lembro-me que uma vez a minha mãe comprou-me um telefone, e comprou-me um telefone de brincar, e então o meu trabalho era eu estar sentada na mesa, agarrava nesses papéis, tanto e faz conta que estava a trabalhar assim, esquema assim, imaginar, mas na brincadeira, porque aquilo que eu gostava mais era ser secretária, onde andei durante muito tempo à procura de tirar o curso de secretaria, de empregada de escritório, vá lá. Uhum. E só mais tarde é que eu comecei a ter, como eu tinha dificuldade, que a gente já lá vai, já lá tinha dificuldade em começar a procurar emprego, encontrar emprego, pelo menos aquilo que eu gostava. Eu tinha muita ideia de ter o meu próprio negócio, sim. Já desde a infância, sim, infância, quer dizer, depois ali na altura da Era, juventude, era, digamos assim. era, era. Então, na minha infância, eu brincava muito, sim, eu imaginava-me estar a trabalhar assim num escritório, era aquelas coisas de miúdo. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora, com muita imaginação, e visualizava-me, sim, na brincadeira, Sim. mas mais como empregada de escritório, não propriamente como empreendedora, porque eu nem sequer sabia, portanto, porque eu venho de uma família muito humilde, não é? Uhum. Nasci numa pequena aldeia aqui ao lado de Caldas da Rainha, uma família muito humilde, e não fazia a menor ideia o que era a palavra empreendedor naquela época. Tinhas familiares, amigos dos Não, não, pais não, que não, não, tivessem algum negócio que de alguma forma. não, 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 não Uhum. tinha, não, não Sim, tinha, não, absolutamente exatamente. não. É. Ok. Então, depois, durante a tua vida escolar,
como é que isso correu? Identificavas-te a escola? Sentias que eras uma aluna? Tinhas um foco na altura? Como é que correu durante esse período? Não. Sempre estive muito bloqueada. Há pessoas que vêm, quando nascem, têm uma mente aberta, vêm desbloqueados. E há pessoas que vêm bloqueadas. Eu nasci bloqueada. Portanto, isso aí já é uma outra história que já vem aqui, outros fatores que agora não vêm ao caso. Mas eu vinha muito fechada, muito bloqueada, muito reduzida a uma aldeia onde as mentalidades eram muito medíocres, com uma professora com uma mentalidade muito, ou seja, descontava em cima dos alunos a vida infeliz que ela tinha, e isso prejudicou-me muito, porque eu era inteligente, sou inteligente, mas na escola eu não conseguia demonstrar essa inteligência, porque não me era permitida, não tinha medo, tinha vergonha, a pessoa barrava-me, entendes? Quando era nos exames finais, chumbei 2 anos na segunda classe por causa das humilhações que a professora me fazia. Verdade, não estou a brincar. A professora humilhava-me quando eu estava a ter Se calhar por alguma dificuldade. Agora bloqueei. Alguma dificuldade que tinhas, não era? Pronto. Sempre muito medo, sempre muito medrosa, sempre tudo, uma energia sempre à minha volta muito negativa. E pronto, mas passou-se. Sim. Aqueles episódios que ficam lá, claro que deixam a sua marca, né? Depois mais tarde se reflete, mas realmente há uns os chamados nossos tutores, né, que têm tanta responsabilidade sobre nós, né, e que às vezes, se não tiverem algum conhecimento, podem fazer algum estrago, né, durante o nosso saí da escola muito traumatizada. Eu vou-te dizer, eu saí da escola muito traumatizada. Quando eu acabei a escola, eu gostava de ter continuado a estudar. Porém, eu saí tão traumatizada da escola, que quando a escola acabou e foi a primeira vez na minha vida que eu tive aquela sensação de felicidade plena em pensar que já não tinha que ir para aquela escola. É uma felicidade maluca. E na altura eu não tive coragem, porque ao mesmo tempo eu queria continuar a estudar e mas filo de noite, fiz já à noite. Tenho o 12º ano na área de humanísticas, mas fiz tudo à noite. Mas naquela época eu tive vergonha de pedir à minha mãe, porque eu tinha medo, porque eu sabia que ela sabia, aliás, eu não sabia muito bem se a minha mãe me iria colocar na escola ou não, e depois o meu pai, aquelas mentalidades muito tacanhas. Mas eu depois falei com a minha mãe mais tarde, ela disse: filha, diz-me ter dito que tu ias para a escola estudar. Sim, senhora. Eu na altura não fiz, como eu saí tão traumatizada daquela escola, eu convenci-me a mim mesma que na outra escola, em Caldas da Rainha, eu ia ser a mesma coisa ou pior ainda. Então eu calei-me, fechei-me. Percebes? Pronto, foi um atraso, mas foi algo, pronto, lá está o medo de avançar. Se calhar, se eu tivesse tido a coragem de dizer à minha mãe, ela tinha-me posto na escola, e se calhar tinha tido boas notas, e se calhar as coisas tinham sido completamente diferentes, mas não vale a pena tentar. A maturidade não estava lá, não é? Nessa idade é muito difícil tomar essa decisão e podemos fazer esse raciocínio. E agora também mais tarde já é fácil fazer essa avaliação, porque já exatamente. Já estamos afastados do problema, exatamente. Sim. Deixa-me só aproveitar a dar as boas-vindas aqui à Ana Azevedo, Nélia Ribeiro, Isaurinda também está aqui. Isaurinda! Olá, Nélia! Boa noite a todas. A Isaurinda eu conheço. E a Ana Azevedo também diz: olá, Ju Faria. Também conheces a Ana Azevedo? Ela esteve cá na semana passada. Talvez, sabes que às vezes os nomes. Sim. A Isaurinda conheço. Sim, pois que ela também passou nas formações da tribo e assim. Exatamente. Lá está. E depois então, terminaste aí, começaste se calhar a empregar, né? Foste empregada. A minha mãe como
tinha sido colocada a servir como empregada doméstica interna, é isso que se chama servir. A minha mãe fez-me o mesmo a mim, do qual eu odiei. Tenho assim alguns traumas, algumas coisas na minha vida, mas temos que se passar por ao lado, porque a minha mãe na altura não tinha a consciência, por exemplo, que ela tem agora. Portanto, provavelmente agora ela não o faria, mas na altura ela pôs-me a servir, que é o que nós chamamos servir, ainda por cima, sem pedir ordenado, sem pedir nada. Portanto, eu fui uma autêntica criada, para não dizer escrava, não vejo aqui essa parte, mas foi algo que eu detestei, que também me traumatizou. Porquê? Porque eu era uma pessoa, que agora eu sei, que nada tinha a ver com aquele tipo de mentalidades, com aquele tipo de trabalho. Uhum. Porém, foi esse tipo de trabalho que me fez chegar aqui, me ajudou a chegar aqui. Mas já lá vamos. Pronto, e depois só assim, muito resumidamente, Ricardo, a minha mãe só conhecia, como eu não falei que queria ir para a escola, minha mãe não pôs para a escola. Estás a perceber? Porque naquela altura não era obrigatório. Exato. Naquela altura, as meninas, os rapazes até podiam ir, tanto que o meu irmão foi, mas o meu irmão não aproveitou nada. Lá fez o primeiro ano e depois acho que desistiu a meio do segundo ano, ou o que é que foi, já não me lembro. Estás a perceber? Mas eu tinha uma vontade enorme, então pôs-me a servir. Eu saía de uma casa e ia para a outra, que eu detestei. Uma vez disse à minha mãe: não quero mais isto. Entretanto, arranjou outra patroa que veio ter comigo, que detestei. E, entretanto, depois comecei a trabalhar numa fábrica de calçado de ténis Adidas na Benedita. E depois estive lá quase 2 anos e depois saí porque queria vir trabalhar para as Caldas e todo o meu percurso a partir daí foi muito difícil. Ou eu arranjava trabalho a ganhar quase nada, portanto, eu comecei depois a aprender como cabeleireira, tanto que eu trabalhei em alguns cabeleireiros, em 3 cabeleireiros, durante 5 anos, 5, 6 anos. Eu hoje sei fazer quase tudo hoje. Na época da pandemia, que estava tudo fechado, fui eu que fui a cabeleireira cá em casa e aqui da vizinha, porque eu sei cortar cabelo a homem, sei cortar cabelo a mulher, sei cortar, pronto, sei fazer muita coisa. Mas chegou um ponto na minha vida que eu percebi que eu só conseguia ter dinheiro a fazer o trabalho que eu mais detestava, que era como empregada doméstica, a fazer horas, ou sobretudo como empregada doméstica interna. Porém, como eu tive muitos anos que me recusei a fazer isso, então eu ganhava pouco ou nada, ainda experimentei imobiliária, mas não me deu, não me chamou, não me cativou, e sempre tive muita dificuldade, porque o que tu sentes é que estás dentro de uma cidade onde tu estás a bater a todas as portas e te inscreves em tudo quanto é lado e toda a gente te diz não. Mais à frente já te vou explicar porquê. Toda a gente diz não, toda a gente fecha as portas. Tu queres entrar, costuma-se dizer que quando Deus fecha uma porta abre uma janelinha, mas eu não tinha janelinha nenhuma, não tinha nada. Sentias que não tinhas alternativa. Parecia que Caldas da Rainha não gostava de mim. Parecia que, mas tudo porquê? Tudo tem o seu porquê, mas eu só soube, só me apercebi há poucos anos, não é? Pronto. Até que eu comecei, descobri algo na minha vida que não vou partilhar aqui agora, porque é um tanto ou quanto assim complicado. Descobri algo na minha vida que me estava a acontecer, provocado por uma pessoa que me estava a bloquear os meus caminhos, e a partir do momento em que tu descobres o mal e vês o mal, porque eu via sombras, eu via coisas assim esquisitas, a partir do momento em que tu descobres o poder do mal, tu viras-te para o bem, se és do bem. E a partir desse momento em que houve aqui uma viragem espiritual, tive um despertar espiritual muito grande por causa disso, e virei-me para essa parte, e foi essa parte que me ajudou, começou a ajudar a minha vida. Ou seja, eu tive um despertar em que a minha vida estava mesmo um caos, sem dinheiro, sem emprego, mas eu comecei a mudar de cá dentro, e às vezes a mudança nossa é de sempre
de dentro para fora e não o oposto, como eu pensava. E então, a partir daí, as coisas eu comecei a mudar. Ok. E a primeira mudança que eu fiz foi aceitar ser trabalhadora doméstica, mesmo não gostando de o fazer. Ok. Percebes? Foi começar a aceitar que eu não conseguia mais nada a não ser como empregada doméstica a fazer limpezas, à hora como a minha mãe fez a vida toda. E sempre com a ideia de mudar, de um dia Mas haver sentiste. aqui alguma coisa, até ao dia em que eu, Ricardo, só para dizer isto, Sim. porque é que começa, até ao dia em que eu percebi e senti e fui informada de que eu tinha que sair de Caldas da Rainha. E então um dia eu tomei a decisão, foi sobre isso que eu falei hoje no meu vídeo de direto, eu tomei a decisão de deixar Caldas da Rainha. Porque eu entendi que Caldas da Rainha não tem nada para mim. Então, se Caldas da Rainha não tem nada para mim, aqui eu não estou a conseguir nada, então bora lá e para o outro lado. Uhum. Fui para Lisboa. E é por causa da experiência, da primeira experiência profissional que eu tive, que eu testei, que foi trabalhar como doméstica interna, que fez com que eu conseguisse sair de Caldas da Rainha e fosse para Lisboa. Eu saí, fui para Lisboa e a única coisa que eu queria era conhecer novas pessoas, conhecer uma nova forma de trabalhar, não sei o quê, mas com que me desse dinheiro para eu ir para a universidade. Eu queria, portanto, um dos objetivos que eu tinha era ir para Lisboa, para ir para a universidade estudar psicologia clínica, que eu adoro psicologia. Uhum. E porquê? Porque é que eu queria tirar a psicologia? Porque eu queria aprender a conhecer as pessoas, porque eu não entendia as pessoas, eu acho as pessoas muito parvas, assim, meias coisas, mas como é que alguém tem este tipo de mentalidades? Estás a ver? Então eu queria aprender a conhecer a mentalidade das pessoas. Pensava eu na altura. Deixa-me só aqui fazer um reparo, porque é interessante, já o contaste até aqui, é mesmo interessante, porque no fundo tu estavas num ambiente tão fechado, não era? E alguma coisa estava-te a empurrar, não era? Porque, quer dizer, porque tu querias a mudança, mas calhar também não estavas a dar esse passo, não é? E é interessante, porque também depois havia aí algo que também estava-te a quebrar, não era? Que estava-te a criar uma crença, ok, isto só, né? Só posso ser empregado de limpeza ou o que for, e é só isto, né? É isto para mim, né? Há aqueles momentos que a gente, ok, parece que tem que desistir, né? Ok, vou ficar por aqui. Mas é importante depois haver esse impulso, né, de okay, não, eu preciso procurar mais. Eu acho que a todos nós, epá, os empreendedores, isto é muito comum. Há um momento em que aquilo, epá, chega, não aguento mais isto, tenho que mudar porque isto não aguento o que está a acontecer comigo. E é interessante esta mudança então para Lisboa, porque no fundo também, às vezes, isto também se fala muito em desenvolvimento pessoal. Se queres mudar, muda o teu ambiente, né? Se queres mudar alguma coisa, muda o teu ambiente. Foi o que aconteceu contigo, né? Ou isto para Lisboa também foi mudar de ambiente e tudo muda, né? Porque acaba por tudo mudar. Deixas de estar, se calhar, com as mesmas pessoas, com a interação que tinhas, aquela rotina, né? E aqueles hábitos que uma pessoa tem quando está no mesmo ambiente. Por isso é interessante essa modificação. Deixa-me só aqui aproveitar. Há aqui alguns comentários. Olá, boa noite, Marina, que ela também está aqui. Olá, Ana. Oponopono, queria talvez a ajuda. Pois, se calhar isso depois ainda há de falar sobre isso. É o que eu estou a fazer, mas depois vou falar sobre isso mais à frente. Sim. Depois a Laurina diz, ainda não tinhas percebido que a nossa realidade depende da nossa mentalidade. Sim. É, exatamente. Exatamente, sim. Depois temos também aqui a Amélia. Olá, Amélia, boa noite. Olá a todos. E a Nélia diz, grande Ju, top. Obrigada, Nélia. Também conheço a Nélia. Sim. Eu gosto muito da Nélia, também tenho trabalhado com ela também. E ela tem feito também um grande progresso. Então diz-me lá essa aventura então, porque foi bom, porque estavas numa fase tão down, né, assim muito em baixo, e vais para Lisboa e depois já começas, ok, vou ter que aprender, vou aprender mais coisas. Como é que foi esse processo depois de dar e entrar, né? Porque às vezes o querer é diferente depois de... Ir para Lisboa não foi assim tão Claro que depois... cor-de-rosa, não foi nada cor-de-rosa. Foi nada cor-de-rosa. Eu fui para Lisboa e foi uma situação que eu tomei a decisão, eu tenho que sair de Caldas da Rainha, sei como é que eu vou sair de Caldas da Rainha, descobri mais tarde e depois então
apareceu uma solução ao fim de 7 anos, por isso é que nós, quanto mais pressa tomamos as nossas decisões, melhor, porque elas muitas vezes não vêm logo. Porquê? Porque a ponte entre Caldas da Rainha e Lisboa deu-se quando o marido de uma senhora, que era mãe de uma senhora que tinha uma loja aqui em Caldas da Rainha, que agora já não tem, mas na altura tinha, faleceu. Não é? Portanto, eu estava destinada a ir para aquele. Portanto, isso foi a ponte de ligação, só que as coisas não foram assim tão fáceis e eu agradeço hoje por isso. Não é? Agradeço muito por isso. Porquê? Porque isso empurrou-me. Eu tive 6 meses naquela casa daquela senhora, só que ela sufocava-me de tal forma, que eu já saí de uma aldeia onde eu tinha o meu próprio carro, onde eu ia, pegava no carro e ali, de repente eu vejo-me presa em Lisboa, numa torre São Gabriel, ao lado do Parque das Nações, ao lago isto foi no Parque das Nações. Conheces o Vasco da Gama, o Centro Comercial Vasco da Gama? Eu estava ali numa das torres, aprisionada, com uma senhora que me aprisionava, e eu pensei, eu não vou aguentar aqui por muito tempo, então arranjei uma solução, que foi pôr a boca no trombone para arranjar outra coisa. Então eu saí daquela casa e fui para São Marcos, para uma zona residencial, onde um casal que tinha uma casa lá na Torre São Gabriel comprou uma moradia naquela zona, num resort não sei das quantas. E eu, entretanto, consegui, organizei tudo, aluguei um quarto, falei com a senhora, eu fui aceite, já te explico, aluguei um quarto, fui a Caldas da Rainha buscar o meu carro e todas as coisas que eu precisava para cá e comecei a trabalhar numa casa doméstica. Portanto, eu ali estava com aquela senhora interna e depois eu arranjei um trabalho, uma senhora para um casal que tinha 3 gêmeos, portanto, tu tens filhos, estás a ver 3 gêmeos, pronto. Embora eu goste muito de crianças, mas não é fácil. Todas as idades também e tudo. Okay. E gêmeos. E pronto. Aonde eu só faltava mesmo lá dormir. Onde eu andava exausta. Onde eu andava, porque aquilo era tudo em cima das minhas costas. Tudo. Adiante, não importa mais. O que importa daqui retirar é que foi por causa de eu ter ido. Portanto, tudo tem uma sequência. E foi graças a eu ter ido para aquela casa e ter levado as meninas para a escola em Oeiras, que eu conheci uma senhora que se chama Bia Gabriel. Bia Gabriel, não, peço desculpa, isso é a filha do Rui Gabriel, peço desculpa. A Bia Pomar. E fiz amizade com ela, aliás, primeiro comecei a fazer amizade com a Simone, depois é que passou para a Bia, não sei quem, não sei o que mais. E foi a partir da Bia que um dia ela me apresentou, por alto, o negócio que ela tinha e o trabalho a partir de casa pela internet. Eu, ok. Eu fui para Lisboa à procura de algo que eu não sabia bem o quê. Sabia que queria ter uma nova forma de trabalhar para eu poder ter mais dinheiro, porque o ordenado que nós ganhávamos não dava para nada. Não dava para nada. Só um ordenado é para alugar uma casa. Pois, na zona que é e na zona que era. Exato, e na zona que é, quer dizer, não dá. E então eu fiquei felicíssima, porque realmente foi a partir daí e desse dia que ela me apresentou as coisas. Eu já tinha procurado, porque eu cheguei a um ponto, já estava farta daquilo, porque era demasiado em cima de mim. E eu confesso que eu detesto o trabalho doméstico, eu gosto do meu trabalho doméstico mas não a trabalhar para os outros com profissão, digamos, com profissão. E foi a partir daí que eu comecei a conhecer o mundo digital, conheci o marketing de rede, comecei a entrar dentro do marketing de rede, dentro dentro do mundo da internet. Estamos a falar em que ano? Porque já foi há alguns anos, não é? Se não me engano foi em 2012 ou 2011, porque eu fui para Lisboa, se eu não me engano, eu fui para Lisboa dia 11
de novembro, o dia de São Martinho, em 2010. Depois, em finais, 2 anos depois, eu registrei-me, eu fui despedida, por causa do mal-entendido, eu fui despedida, porque eu estava numa situação que eu já não estava a aguentar mais, eu andava, e o meu patrão ficou doente, e como ele ficou doente, eu estava com dificuldade em dizer à minha patroa que eu não estava a aguentar esta situação toda. Depois houve ali um descabelo qualquer, agora também isso não interessa nada. Vamos para a frente, eu só sei que ser despedida naquela altura foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Percebes? Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Eu lembro-me que eu fui à reunião em Lisboa, mais havia, e o Rui Lemos. Eu cheguei lá, conheci a Cesarina e o Silvio Fortunato. Quando eu contei a minha história e disse que tinha sido despedido, o Silvio Fortunato deu-me os parabéns. Eu lembro muito bem. E foi a partir daí que eu entrei dentro do mundo digital. Que eu comecei a criar a minha conta no Facebook, que eu comecei a criar as minhas contas no LinkedIn, criei as minhas contas no Twitter, criei as minhas contas mais não sei aonde. Numa altura, né? Como vem, algumas pessoas estão aqui, como vem, numa altura começou a querer crescer, né? Começou-se a falar mais isso. E eles já estavam muito à frente, né? Essa equipa, por exemplo. Né? Eles já estavam muito à frente, que eu sei. E, entretanto, comecei a assistir às conferências, às formações, e foi aí que eu comecei a ouvir e a conhecer nomes como Paula Garcia, Silvio Fortunato, Cesarina, continuei a ouvi-los, e foi aí que eu conheci o Carlos Barradas, o meu querido Carlos Barradas, mas o nosso querido e saudoso Rui Gabriel. E a voz do Rui, de todos, era a voz do Rui. A maneira como ele falava, a maneira como ele explicava e o que ele explicava, a mim cativou-me muito. E tudo isso depois eu tive o privilégio de o conhecer pessoalmente no Hotel Atlantis em Lisboa, numa das nossas reuniões, aliás, eventos, convenções, neste caso chama-se convenções, da empresa de marketing de rede onde nós trabalhávamos. Tive o prazer enorme e olhei para ele com aquela sensação de que já o conhecia de algum lado, lá atrás, de vidas passadas lá atrás, mas com aquela sensação que eu já o conhecia, tive uma forte ligação com ele. E eu lembro-me que no último evento em que eu fui do Silvio Fortunato, porque depois tudo aquilo deixou de me fazer um bocado de sentido para mim, que já lá vamos. Eu conheci o Rui, vi o Rui, e ele estava lá nesse evento, e ele estava perto da casa de banho, do sítio onde nós nos dirigíamos à casa de banho. E eu lembro-me que praticamente ninguém me ligou quando eu cheguei, quando eu lá estava, mas quando ele me viu, quando eu passei por ele, porque já estava a convenção, o evento já tinha começado, o evento do Silvio Fortunato em Leiria, já tinha começado. Ele foi o único que, quando passou por mim, fez assim, sabes como é que era o Rui Gabriel, não é? Infelizmente não conheceste pessoalmente, mas era uma pessoa espetacular, e ele viu em mim aquilo que essas pessoas nunca viram. E ele fez-me assim, com a mão, e eu dei-lhe a mão e senti o aperto dele, do tipo, Ju, estou muito feliz por te ver aqui, percebes? Porque eu já não ia aos eventos há algum tempo que eu não tinha podido. E pronto, olha, depois nessa empresa tentei dar o meu melhor, houve ali uma transformação, porque ele deixou, o Silvio Fortunato deixou, ou seja, deixa ver se eu te explico. Sim, mas... Eu fui despedida. Ok. Mas depois eu encontrei um outro trabalho como interna e foi aí que eu me agarrei, porque foi a solução que eu encontrei. Para quê? Eu, como empregada interna a cuidar de uma pessoa idosa, não é fácil, é um dos piores trabalhos a nível psicológico que nós podemos ter. Mas era a única forma que eu encontrei de poupar em combustível, de poupar em comida. Eu continuava a mesma com o quarto alugado, para com esse dinheiro eu investir no meu negócio. E então, quando eu comecei a perceber que quando houve esta transformação, eu fiquei felicíssima, fui trabalhar para Lisboa com aquela senhora
E começou ali realmente a minha aprendizagem, a aprender, a ver, a estudar, a entrar dentro do grupo. Eu comecei depois a crescer, a dar eu o plano, primeiro comecei a fazer a apresentação online, depois comecei a dar o plano. Eu fui a última pessoa do grupo a dar o plano da empresa que nós trabalhávamos, porque depois houve ali uma transação. Ele deixou aquela empresa para uma outra. Então ali eu senti um bocado o tapete a sair-me debaixo dos pés, porque o meu foco já estava ali, já me estava a agarrar ali àquela situação de marketing de rede, estás a perceber? De repente tirou-me aquilo tudo e fomos para uma outra, que não era marketing de rede, é marketing de afiliados. Uma situação completamente diferente, mas pronto, o grupo foi todo atrás e eu acabei por ir também, claro. Sim. Mas depois eu confesso que comecei ali, aprendi também muito e investi dinheiro em cursos, em informações. A gente aprendeu muito ali com o poder das nossas histórias, sobretudo o poder ali das nossas histórias. Estás a ver que é extremamente importante o poder da nossa história. E o Rui Gabriel estava nisso também, nessa altura? Estava, depois passou. Foi ali, com essa empresa, que eu prefiro não dizer o nome, também já fechou, também não interessa, porque essa empresa já foi, que era a Empower Network, posso dizer que a empresa já fechou. Foi ali que o Rui e o Silvio começaram a crescer muito. Foi aí que o Rui ganhou muito dinheiro. E tudo aquilo que eu aprendi depois, nas aulas magnas, nos eventos, eu e todas as outras pessoas, foi a forma como ele conseguiu. Com a estratégia de marketing que ele implementou, que aprendeu também com outras pessoas, com os americanos que faziam, que eram os detentores da Empower Network, que eram pessoas profissionalíssimas. Portanto, nós aprendemos todos uns com os outros, todos nós temos que ter os mentores. O Rui Gabriel tinha os seus mentores e passava a aprender. Ele no fundo ia buscar informação e trazia para vocês. E trazia para nós. Portanto, e essa é a estratégia de marketing que ele me ensinou, que eu ensino. É claro que agora as coisas estão a mudar um bocadinho, porque pronto, veio a pandemia, as coisas transformaram-se um bocadinho, mas é só ir ficando atento. É uma questão de adaptar. Mas é interessante. Mas foi interessante aqui descobrir algumas coisas que é interessante que durante o teu período de foste criando alguns padrões, não notaste nisto, se calhar já deves ter reparado nisso, o padrão de no fundo fugias de uma situação em que não te sentias bem e depois acabavas por cair numa situação mais ou menos parecida. É interessante, mas depois chega-te estas oportunidades que foi o tal desbloqueio, porque no fundo também tinhas de ter outro tipo de mentalidade, né? E isso teve que ser trabalhado, né? E se calhar durante muito tempo se calhar andaste ali, carambas, né? Porque depois parece que é tudo diferente, né? Ficas ali numa dualidade. Então, mas qual é a grande realidade? Será que isto é mesmo, isto é possível? Eu venho de uma família muito pobre de mentalidade, de uma situação muito negativa, então tinha um karma, uma energia muito grande enfiada dentro de mim, desculpem lá a expressão, negativa. E então eu queria mudar isso, então eu lembro-me que eu andei a lutar, eu via-me a mim, agora estou numa outra fase também interessante que já lá vou, mas naquela altura eu andava, sabes como eu andava a lutar comigo, andava num ringue a lutar boxe comigo própria. Estás a ver? Que é do tipo, isto não é para ti, isto não vais ter dinheiro para isto, eu vou ter dinheiro para isto. Eu andava ali na luta comigo própria. Estás a perceber? Porquê? Porque eu, para mim, a solução para a minha... É assim, ou eu passava o resto da minha vida a trabalhar como doméstica, ou eu agarrava-me àquilo com unhas e dentes, porque era ali a minha solução. Por isso é que o Rui costumava dizer, deixa eu ver se eu consigo, se eu consigo me lembrar do que é que ele dizia, que ter sucesso é, a não ser que é do ideal elevado, lembras-te? Okay. Tenho essa frase escrita em algum lado. Sim, o que é que estás a dizer? Muito. Ou seja, isto para resumir o quê? E para as pessoas terem, uma das coisas que nós temos, para nós encontrarmos o nosso caminho e começarmos a ter sucesso, o motivo, aquilo que te motiva, o teu porquê, tem que ser superior a ti. E o meu porquê era superior a mim. Porque era
deixar para trás uma vida que eu não queria viver ali. E eu pensei, bem, eu agora aceitei ser a trabalhadora doméstica, porque é a única forma que realmente eu consigo ter dinheiro, porque eu não tenho estudo, só tenho o 12º ano. Mas buscar os cursos que tinha que se ter. Não é? Agora, eu hoje, eu posso te dizer que estava tudo traçadinho, tudo feito para eu encontrar o meu caminho. Caldas da Rainha estava bloqueada para mim, porque eu tinha que ir para Lisboa encontrar o meu caminho, porque esta é a minha missão. Eu queria ter uma vida normal, percebes? Então, eu não podia ter uma vida normal, porque eu não sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa doida que anda aqui a querer realizar os meus sonhos e os meus objetivos que eu mereço. Exatamente. E então, mas eu não sabia, só me descobri aqui em Lisboa. É claro que tive situações mais fáceis, tive situações muito difíceis, passei por várias situações, porque infelizmente os meus idosos são idosos, acabam por morrer, não é? Portanto, tive aqui várias situações, Sim. foi assim uma situação, mas posso dizer que passei por uma situação que para mim foi a pior e a melhor delas todas. Porque eu fui trabalhar para uma casa de pessoas e de uma senhora que estava habituada a humilhar os empregados, porque são criados, e a criadagem não são pessoas, são coisas. Pronto. Eu quase que fui despedida, quase, só não fui despedida porque eu não me permiti que me despedissem, porque eu na altura era uma pessoa, eu acabei por me tornar numa mais-valia para aquela casa, ameaçada, percebes? Só por eu ser quem sou. Por isso é que eu não consigo trabalhar num sítio ou estar num sítio onde eu não possa ser quem eu sou. Ou me aceitam como eu sou, ou paciência. Estás a perceber? Eu passei ali por uma situação muito complicada. Ali por umas situações muito de humilhação mesmo complicada. E eu passei por uma coisa em que eu tive que chorar, e muitas vezes o que nos ajuda a avançar e que nos ajuda a desbloquear é o chorar. É o chorar a dor. Nós temos tendência para fugir da dor e nós não podemos fugir da dor, porque é isso que nos provoca cancro, porque tudo acontece e por isso é que vemos pessoas a morrer de cancro por todo lado, porque não choram a dor, engolem o choro. Isso não se pode fazer. Então eu chorei de raiva, chorei de impotência, chorei porque eu queria chegar ao pé deles e mandá-los à fava, mas eu não podia. Então eu fiquei na minha, percebes? Mas esse chorar, abriu-me ali, eu não sei explicar, é como uma libertação, eu libertei-me ali de algo, de um karma de uma vida passada, alguma coisa, percebes, que me estava ali a agarrar, e isso foi uma mais-valia para eu começar a ter coragem de fazer as minhas coisas, porque eu ia aos eventos, eu ia às situações, eu estava ali encolhida num cantinho. Exatamente. E isso ajudou-me a perder o medo. Uma atitude, né? Chamada atitude, né? Começaste a ter a tal atitude. Perdi o medo de falar, comecei a perder o medo de falar, comecei a perder o medo, comecei a fazer coisas que, por muito simples que possam ser, por exemplo, vou dar um exemplo, eu estava num evento do Rui Gabriel, um evento grande, e eu lembro-me no dia a seguir chegou a Sílvia, e as pessoas não sei porque não se estavam a querer sentar, estavam em pé, e chegou a Sílvia trouxe a filha dela e uma bebé num carrinho, e eu estava a ver ali uma mesa, isto é uma coisa trivial, uma coisa muito simples. Eu estava a ver ali a mesa onde estava eu e o Rui, não estávamos ali sentados, mas havia ali vaga para ela se sentar. Se os outros estavam em pé, é problema deles, porque havia ali espaço. Estás a perceber? E eu falei com o Rui Gabriel, eu fui falar com a Sílvia está ali, um sítio para tu te sentares, e o Rui fez-me assim, fizeste bem a chamar a Sílvia, não sei o quê. Isto é uma coisa trivial, é uma coisa simples, qualquer pessoa normal fazia, mas eu tinha tanto medo de abrir a boca, porque isto tem a ver com outras coisas que agora não vale a pena, percebes? Que eu não conseguia falar. Podia haver ali quase uma coisa a cair em cima da cabeça da pessoa que eu não abria a boca. Mas de repente, eu não tive medo, eu falei, estás a perceber? E comecei a falar nos eventos, comecei a fazer perguntas ao Rui, pelo microfone. Se tu tiveres acesso aos cursos da universidade, eu estou lá a fazer perguntas, eu estou lá a dar a minha opinião, estás a perceber? Coisa que eu não fazia se eu não tivesse passado por essa situação. Portanto,
nós temos que aceitar que muitas vezes as coisas más, entre aspas, menos boas, que nos magoam, que nos fazem sofrer, vêm para nos fazer crescer, vêm para nos fazer chorar a dor, para nos fazer libertar daquela situação e começar a amadurecer, crescer e perder o medo, sobretudo perder o medo. E eu acho que começaste também a ter a tua própria transformação, né? Começaste a libertar, porque tinha que ser, tu sabes, começaste também a sentir essa necessidade, porque tem que ser, tu sabes, né? Nós, como empreendedores, para já temos de trabalhar os contactos, né? Temos de falar com pessoas, não ter receios de falar, falar o que nós fazemos, né? E trazendo isto para o digital, explica-me essa tua fase. Como é que tu trabalhaste com marketing digital, se calhar nessa altura, porque já começaste bem mais, eu só comecei em 2019, por isso tu começaste bem mais cedo. Como é que foi essas tuas experiências no digital? Para poderes promover, como é que foi isso? Digital só se começou a dar mesmo. Ou seja, eu aprendi muita coisa também. Quando eu estava no grupo do Silvio Fortunato, é verdade, aprendi, sim senhora, comecei a aprender a escrever artigos. Eu lembro-me que a primeira vez que eu comecei a escrever artigos, eu escrevia uma frase e depois ia fazer outra coisa, outros no trabalho doméstico, que me pertencia, não é? Não sei o quê, depois, e estava focada naquilo, depois lembrava-me de escrever outra frase e foi assim que eu comecei a escrever artigos e foi assim que eu fui aprendendo. Estás a perceber? Porque eu na altura, eu hoje estou aqui disposta para ajudar passo a passo as pessoas, mas eu na altura não tinha ninguém para me ajudar a fazer nada, era eu sozinha. Lembro-me que quando eu fiz o meu primeiro blog, já foi há muito tempo, foi numa situação específica que o Silvio, portanto, na altura fez, e foi realmente que eu comecei a entrar dentro do mundo do marketing digital, criar um blog, que era jufaria.com na altura, que foi um site que na altura era um site feito por à parte, portanto não tinha nada a ver com o que temos agora com os power bloggers, mas foi aí que eu comecei a aprender. Foi a esposa do Carlos Barradas que me explicou como é que se começava a fazer um artigo. Foi o Rui Gabriel, o Rui Lemos, meu patrocinador na altura, que me fez os artigos com o call to action para eu compreender como é que se fazia um artigo, porque eu não pescava nada daquilo. Eu não pescava nada daquilo. E eu lembro-me que eu estou arrependida. Não estou arrependida. O problema é que eu depois, entretanto, aquele blog teve problemas, bloqueou de tal forma, foi tirada, não sei o quê, e a pessoa que estava ali ou não estava com interesse nenhum em resolver o meu problema. O que é certo é que eu fiquei sem e acabei por mandar aquilo embora. E perdi muitos artigos, perdi coisas que eu não devia ter perdido. Então começaste por aí, né? A tua experiência então começaste pelos blogs. Sei no Silvio, com aquela foi eu agora não me lembro, aquilo era foi um pequeno curso, uma pequena coisa que o Silvio fez, onde entrei eu, onde entrou a mulher de Carlos Barradas, se eu não me engano, onde entrou a Jacqueline Pereira, onde entrou mais não sei o que agora não me lembro, prontos, e foi aí que eu me comecei a envolver realmente na estratégia, mas eu estava completamente abananada com aquilo, só escrevia artigos e publicitava e mais não sei o quê. Eu não tinha noção, eu só tenho a noção há muito pouco tempo do que é realmente o nosso trabalho como empreendedor no marketing e a desenvolver o nosso negócio. Só há muito pouco tempo, quando eu comecei a trabalhar diretamente e a fazer as formações do Rui Gabriel, porque eu estava completamente bloqueada, estava completamente tapada. Eu não conseguia entender o que é que eu tinha que escrever, eu não conseguia entender o que é que eu tinha que partilhar nas redes sociais. E isso deu-me um atraso enorme no meu crescimento, mas enorme, porque eu não tinha ninguém que me explicasse qual é que era o tipo de mensagem que eu tinha que criar a minha própria marca. Ninguém me explicou que eu tinha que arranjar o meu público-alvo, ninguém me explicou o tipo de linguagem que eu tinha que ter, eu não fazia a mínima ideia, eu partilhava coisas sem jeiteira nenhuma. Ora, assim não conseguia nada. Estás a perceber? Lá ia de vez em quando ia aprendendo uma coisita ou outra que me evoluindo, pronto. Agora o que eu realmente aprendi, e comecei a aprender mesmo marketing digital, foi com o Rui Gabriel. Lá está, é preciso, lá está, este mundo também do marketing digital é gigante, né? Tu sabes também. É gigante. Por isso é que é tão bom, eu sou muito apologista de
os cursos são importantes, não é? As formações são importantes, mas se houver alguém que acompanhe, eu acho que acelera muito o processo, não é? E Acelera muito. tu acompanhas as pessoas, eu também, e se calhar vamos avançar nessa parte que eu quero saber, como é que foi depois dessa transformação até aí. Mas acho que é muito importante, se a pessoa quer, se calhar, acho que é a melhor forma de atalhar caminho, é aprender com alguém que já sabe, que já passou, já bateu muita vez com a cabeça, já experimentou muita coisa, mas que se calhar é capaz de dizer, dar os passos diretos, em vez da pessoa andar a ir fazer aquilo e aquilo outro, fala com a pessoa orienta, vai logo direto ao ponto, vê a necessidade que a pessoa precisa, acho que é muito mais vantajoso. Né? Neste caso estamos-nos aqui a promover, mas no fundo nós sabemos que estamos a... É muito difícil, principalmente para quem chega aqui, porque a gente chega à internet e chegamos ali num mundo que nós não entendemos, nós não percebemos, e então eu tive muita dificuldade, e uma vez eu lembro-me de sentir sentia tanta falta, e às vezes eu às vezes preferia dar dinheiro a uma pessoa que me explicasse passo por passo do que estar a comprar um curso, mas eu não conhecia ninguém, até podia haver, mas eu não conhecia ninguém, eu não sabia quem, porque as pessoas que eu conhecia estavam dispostas, às vezes eu fazia perguntas, o Rui Gabriel, por exemplo, antes de eu fazer parte da equipa dele, atenção, antes de eu fazer parte do mundo dele, pronto, que a gente já lá vai. Vai ao Google, eu ia ao Google, eu ia muitas vezes pesquisar no Google, mas às vezes aquilo que eu procuro não está no Google, e às vezes aquilo que nós vamos pesquisar, já me tem acontecido, as informações estão desatualizadas, portanto, nem tudo está no Google. Pronto. Ou pode estar, mas também depende se tu sabes o que é que estás a pesquisar. Exatamente. É preciso aprender tudo, é preciso saber também a pesquisar as coisas para as coisas certas, não é? Pronto. Mas eu lembro-me que tive muita dificuldade. Eu lembro-me que eu chegava a um ponto que eu cheguei a desistir daquilo, depois estava ali a ver televisão, depois passado um bocado do fim do filme, lá ia eu lá conseguir de muito para o outro lá, sabia fazer aquilo não sei como, fiz muitas coisas que eu hoje não sei o que é que fiz e como é que eu fiz aquilo, mas pronto, não importa. Sim, mas foste avançando, isso é que é importante. Mas há sempre esses momentos de procrastinação e acho que todos conhecemos isso, não é? Eu sou muito procrastinadora, mas pronto, interessa é que a gente vá fazendo as coisas. Então diz-me, tiveste essa experiência de marketing da rede, como é que depois passas para o que fazes atualmente? Como é que foi essa transição? Como é que aconteceu? Esta transição foi, depois veio a Empower, depois eu comecei a sentir uma pressão muito grande, acabei por ter 2 blogs, acabei por estar a fazer o melhor que eu podia fazer, e depois o Silvio lá inventou, ou seja, de uma forma geral, eu estava sozinha, porque a Bia e o Rui Gabriel foram-se embora, o Rui Lemos e a Bia Pomar foram-se embora, eu fiquei ali a abananar, sozinha, mais uma vez eu não tinha ninguém, entretanto mudei de trabalho, esse trabalho era trabalho diferente que me puxava um bocadinho e eu comecei a me desinteressar pelo grupo, pela forma como o Silvio estava a falar, pela forma como tudo aquilo estava a desenrolar, eu não comecei. Porquê? Porque quando eu fui trabalhar, quando aquilo mudou, o Silvio estava constantemente a mudar tudo. Ou seja, quando eu já tinha tudo pronto para começar a avançar e ia começar a fazer a minha estratégia, ele ia mudava tudo. Ou seja, ok, eu aprendi a fazer muitas coisas, é verdade, e tenho técnicas e tudo bem na altura, só que isso prejudicou-me imenso. Eu era uma empregada interna, que tinha também de estar focada no meu trabalho, como é óbvio, passei por situações complicadas, com doenças e não importa, não vale a pena, íamos por aí, e então que me retirava do foco, portanto, foi situações complicadas, então um dia, eu pensei assim, eu não sei como é que o Rui Gabriel ainda está aqui nesta situação. Uma semana ou 2 depois, veio o vídeo em que o Rui o Rui a despedir-se do grupo onde nós estávamos, que era os Lazy Millionaires na altura, e ele veio-se embora, e eu, ok, isto ficou tudo manco, mas pronto, vou continuando. Até que um dia eu estava na minha folga e tinha ido almoçar,
e recebi no meu telemóvel que eu tinha o Carlos Barradas atrás de mim. O Carlos Barradas nisso ajudou muito. E eu sou muito amiga dele. E é uma pessoa incrível também. E eu tinha uma mensagem do Carlos Barradas, porque eu, entretanto, larguei o Silvio, larguei o grupo. Pensei, eu vou andar com isto sozinha, porque eu já não posso mais, já não podia mais ouvir a conversa do Silvio, porque era sempre a mesma linguagem e não passava dali. Pronto, não ensinava nada. E eu passei, o Carlos pediu-me para eu falar com ele. Quando eu cheguei à casa da minha folga, entrei logo em contacto com ele, assim, pude, e então diz-me, olha, isto passa, tu não tens estado a assistir às formações? E eu, não. Porquê? Porque, olha, o Silvio Fortunato já mudou de trabalho, já não está cá em Power. Aliás, ele até hoje já mudou não sei quantas vezes, mas isso é problema dele. O que importa é que eu não estou lá e ainda bem. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu aqui uma transação muito grande, que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. O Carlos Barradas disse-me assim para mim, juro, o Silvio deixou em Power e está noutra empresa. Isso eu não quero. Ainda por cima era uma empresa que na altura estava a ser processada por tudo e mais alguma coisa, que acabou por fechar. Adiante. A única coisa que eu sei é que eu vou e falo com o Rui Gabriel. Eu entretanto, eu fui de férias. Eu vim de férias para cá e foi nessa altura que eu entro em contacto com o Rui Gabriel, que a gente já se conhecia, não é? Obviamente que a gente já se conhecia. Mas entrei em contacto com o Rui Gabriel porque eu queria fazer parte da equipa dele, portanto, fazer parte do grupo dele. Para ele, e ele deu-me uns links e eu comecei a fazer tudo aquilo, fiz o processo todo, e foi a partir disto para avançarmos, e foi a partir daí que eu comecei a crescer, foi a partir daí que eu comecei a ir aos eventos, que eu comecei a ir às reuniões, que eu comecei a ir, porque eu depois também mudei daquele sítio, eu também mudei para outro sítio, ou seja, eu deixei de poder na altura de ir às aulas magnas, mas eu ia aos eventos grandes, porque aproveitava as férias, porque eu fazia aquilo de 6 em 6 meses, e eu tinha férias de 6 em 6 meses, então eu aproveitava para ir de férias. Quando eu mudei de patrão, o Rui Gabriel disse-me assim, era importante junto tu começares a vir às aulas magnas. E depois pus-me a pensar, peraí, eu no outro lado não podia ir às aulas magnas, mas eu aqui podia ir às aulas magnas. Então, como aquilo era por mês, era como se fosse uma folga, porque na altura eu acabei por ter que, atenção, uma coisa importante, eu deixei a minha casa, que eu tinha alugada, para ficar 100% a morar no meu local de trabalho. Isto foi um sacrifício que eu fiz, que eu tive que fazer, para eu ter mais dinheiro para investir no meu negócio. Isto foi a coisa mais difícil, mas foi uma decisão que eu tive que tomar, porque era a única solução que eu tinha. Então, por isso as coisas, eu não tinha praticamente, não tinha folga nenhuma. Mas adiante, já passou tudo. São esses caminhos que são decisões, não é? Aliás, são decisões que às vezes temos que fazer se queremos às vezes avançar, não é? E aqui só para enquadrar, essas tais aulas magras, no fundo, eram tu ias buscar algum desenvolvimento pessoal, não era? Muito desenvolvimento pessoal e também muito marketing digital, porque na altura ele também já trabalhava muito isso. Pronto, só para contextualizar, que era aí que tu ias buscar todo o teu conhecimento, né? Que hoje em dia também... Eu vou dar aqui uma dica importante, que é, eu tinha o meu desenvolvimento e o meu despertar espiritual, eu achava que chegava, mas não. O desenvolvimento pessoal pode parecer que é a mesma coisa, mas não é, é diferente. E eu percebi, comecei a aprender nas aulas de marketing tudo aquilo que eu precisava do desenvolvimento pessoal, tudo aquilo caminho que eu estava a percorrer e todos os desafios que o Rui Gabriel me ensinava. E foi aí que eu comecei verdadeiramente a aprender marketing digital, mas sobretudo a aprender as estratégias de marketing digital. Ok? Foi aí que eu comecei-me a desenvolver. E o Rui Gabriel, que já me conhecia desde 2012, estás a ver, começou a ver o meu processo, começou a ver o meu desenvolvimento, começou a puxar por mim, começou a desafiar-me, começou a apoiar-me, e foi ele que me ajudou, foi ele que me encontrou neste caminho. Entretanto, a Empower Network vai à falência, fecha, e eu pus-me assim, e agora o que é que eu vou fazer à minha vida? O que é que eu faço?
Entretanto, bumba, o Rui Gabriel constrói a Universidade da Tribo, toca a dar bastantes formações e transformar isso em cursos, toca a aprender e toca a estudar, e o bumba, bumba, bumba. Entretanto, o que é que ele faz? Decide fazer. Eu fui uma das pioneiras da Universidade da Tribo, fui uma das pioneiras da Universidade da Tribo. Porquê? Porque eu, assim como os outros, fazíamos parte, o nosso grupo era o primeiro que chegou ali, a quem ele dava as formações, e eles formou aquilo tudo em cursos, estás a perceber? Então, nós somos os pioneiros, e eu agradeço muito ao Rui por isso, porque ajudou-me imenso. Eu tive acesso às formações, senti-me a crescer mesmo, senti-me a desenvolver mesmo como profissional e como pessoa, e ele criou o primeiro Team Bootcamp, que na altura tinha outro nome, que não importa. E eu fiz parte desse curso, e foi aí que ele me disse: Ju Faria, tu és consultora de marketing digital. E eu, E só para contextualizar também, porque esse Team Bootcamp era uma semana intensiva, não é? Era uma semana intensiva onde investem todos juntos, onde ele disse a cada um de nós, ou seja, eu descobri qual é que era a minha profissão, qual é que era o meu caminho nesse Team Bootcamp. Porque fora disso eu não sabia, porque eu entrei em marketing de rede, depois fui para marketing de afiliados e de repente fiquei sem nada. Eu pensei assim, então e agora o que é que eu faço à minha vida? Estavas na descoberta, não é? Estava na descoberta. Eu ainda me lembrei de começar a vender os cursos do Rui Gabriel, mas aquilo iria demorar um bocadinho de tempo. Eu queria algo mais, que fosse mais rápido, que fosse mais consistente. Então foi o que o Rui começou a dizer: és consultora de marketing, que sou, mas eu neste momento qualifico-me como business coach porque é algo mais abrangente, é algo mais onde vai entrar depois o coaching. Portanto, já estou a entrar aqui em algo que eu depois também quero fazer, porque eu faço aquilo que o Rui fazia, e o Rui era business coach. Mas isso fui eu que me encontrei e a mim própria, e agora sinto-me qualificada para isso. Na altura não é? E a partir daí, eu comecei aos poucos a transformar-me, só que lá está uma coisa extremamente importante, que há bocadinho houve uma senhora que disse aí, não sei quem foi, que disse aí nos comentários, que falou no Ho'oponopono, e eu vou-te explicar. É que uma parte de mim estava a evoluir, mas uma parte de mim estava bloqueada. Eu chegava à casa, eu não fazia nada. Eu olhava para a televisão, eu não estudava, eu não lia, eu não fazia. Estava ali muito bloqueada. E de repente mandaram-me embora. O Rui Gabriel já me tinha dito: Ju, se tu queres avançar na tua vida, se queres avançar com o teu negócio, tu tens que arranjar uma forma de deixares de trabalhar para os outros. Ele disse isto de outra forma, eu estou aqui apenas porque já não me lembro dos pormenores. Tens que te libertar, para te focar só nisso. E na altura fui dispensada do trabalho, porque onde eu estava, a esposa morreu, a esposa do senhor morreu, depois a sobrinha quis ir para lá tomar conta dele, pronto, iam na boa, não sei o quê, e arranjaram uma forma de me retirar de lá, dando-me uma indenização na altura. Isto em Oeiras, isto foi tudo em Oeiras, e de repente eu vi-me sozinha a morar num quarto, porque eu não gostava muito do ambiente, e eu ali entrei completamente em pânico, porque eu deixei de ter aquele ordenado, não é? E nós temos que pensar que temos ordenado, e eu aí comecei a bloquear. Então eu deixei Oeiras, deixei a casa onde eu estava e voltei para a casa dos meus pais. Fiquei furiosa na altura, fui muito abaixo mesmo, porque de onde eu tentei sair durante anos era para onde eu estava a voltar. Porém, eu hoje agradeço, porque depois veio esta pandemia e eu aqui estive a ajudar, estive a apoiar da melhor forma que eu pude. Estás a perceber? Portanto, eu vim para aqui, nada é por acaso, nada acontece. Não há coincidências, não é? Não há coincidências. Eu sei que voltei, mas também sei que vou voltar para lá outra vez. Estás a perceber? Portanto, isto, eu agora estou. E isto para falar no quê? Porque eu cheguei aqui completamente bloqueada. Eu dizia à minha mãe: eu estou a fazer tudo o que eu posso, eu não estava a fazer nada.
bloqueada. Eu queria fazer depois comecei a fazer alguns vídeos, começou a fazer alguma coisa, depois as coisas não vinham e eu desmotivava-me, depois foi o caso, até o dia em que eu percebi, espera aí, isto tem mesmo que acabar. Então, houve uma senhora, o universo manda-nos as coisas que nós precisamos. Por isso é que estava aí uma menina a falar no Ho'oponopono, eu já lá vou, porque foi com o Ho'oponopono que eu aprendi com a Betty Russo, que me veio parar através de uma ligação de uma senhora que me segue há algum tempo, com uma amiga no meu perfil, que me mandou aquele Ho'oponopono, e foi a partir daí que eu comecei a despertar, houve coisas que começou a mudar, começou a transformar, e comecei a ter coragem de implementar as coisas, de fazer as coisas. E depois veio alguns clientes, mas pronto, de vez em quando vêm uns clientes, pronto, não é nada ainda como eu quero. Porquê? Porque o que eu quero é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Esse é o meu objetivo, é ajudar o máximo de pessoas possível a se desenvolverem, a crescerem como eu cresci. Porque se eu conseguir encontrar o meu caminho e deixar patrões, e deixar ordenados, e deixar pessoas que acham que sabem o que é que nós queremos da nossa vida, eu parei eu não gosto de trabalhar para os outros, não gosto, porque as pessoas acham que nós, como nos pagam, somos obrigados a fazer tudo o que eles querem, mais alguma coisa. As coisas não são assim, E eu consegui a minha liberdade, eu estou aqui focada numa coisa que eu amo, porque isto para mim não é trabalho, isto para mim é prazer, é fazer a minha lista, escrever todos os dias o meu plano de ação diário, é fazer as coisas com gosto, percebes? Pronto, e comecei a fazer o Ho'oponopono, comecei a despertar, comecei a crescer. Vez em quando há mesmo, sempre, na luta entre o bem e o mal, bem e o mal não, entre a mim e o meu mente, pensamentos negativos e positivos, e depois descobri a técnica HETS, descobri a Eliana Orives, então aí as coisas começaram mesmo, e eu hoje faço os meus diretos, ainda hoje estive a fazer o meu direto, quem está, e depois comecei a seguir, porque infelizmente nós perdemos o Rui Gabriel, que morreu, vítima de uma paragem cardiovascular, portanto o coraçãozinho parou e acabou. E eu tive que me virar para outras situações. Eu, na altura, confesso, eu já estava de olho no Paulo Faustino, eu iria começar a seguir o Paulo Faustino também. Hoje eu sigo o Paulo Faustino, já tive algumas formações com ele, já comprei algumas formações, e realmente tudo isto me está a deixar cheia de garra, cheia de entusiasmo por fazer. Hoje não quero saber, eu estava muito bloqueada com medo da opinião dos outros, não vale a pena perder o meu tempo. Sim, porque às vezes nós temos de virar ao chip e dizer, não, há aqui pessoas que precisam de mim, né? E esta área há muitas pessoas a precisar. Há muitas pessoas a precisar. Exatamente. É ter coragem para começar a fazer as coisas. Porque aqui há essa parte, a exposição, né? É preciso enfrentar esses medos, mas tu já trazes uma bagagem, né? E para ti agora é desenvolver essa parte e ajudar os outros a fazer o mesmo, porque todos nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Sabes o que é? Sabes o que é? Eu vou-te dizer. Muitas vezes é o não acreditarmos em nós mesmos. Isso, cara, não perceber que temos valor. Síndrome de impostor, está tudo aquelas cenas todas, tu também sabes o que é isso. Estás a perceber? Passamos por essas fases, sim. Portanto, tudo o que nós fazemos não presta, os outros é que prestam, pronto, aquelas cenas todas. Então eu demorei muito tempo a passar por isto. Neste momento eu estou a fazer, quem gosta, gosta, quem não gosta, pá, paciência, temos pena. Eu digo aquilo que eu sei, aquilo que me vai dentro da alma, aquilo sempre, atenção pessoal, falem sempre de dentro para fora. Eu fazia ao contrário, não, é dentro para fora. Ok, aquilo que tu sentes que deves dizer e ponto final. Cada vez mais estou a perder o medo, estou a perder a vergonha, estou a expor-me. Porquê? Porque eu tenho um problema muito grande. O marketing digital é comunicação. Comunicação em textos, comunicação em artigos, comunicação em vídeos. É comunicação. E eu sempre tive o quê? Dificuldade e bloqueio na comunicação. Então, quando tu nasces um comunicador nato, atenção, e que tu nasces com aquela vontade de comunicar, pá, é uma coisa. Pode acontecer, ou és desenvolvido ao longo do teu processo, Exatamente. Quando a pessoa tem uma dificuldade enorme em comunicar, que é o meu caso,
temos que ir trabalhando. Tem que ser. Temos que ir trabalhando. Um atleta, né? Tem que se trabalhar. Temos que ir medo e os nossos medos atacam-me furiosamente, mas não interessa, eu posso estar a tremer, às vezes só de pensar que tenho que fazer isto, já sinto aquele friozinho no... Mas é engraçado, Ricardo, sabes o que é? É que eu sinto aquele friozinho quando eu penso que tenho que ir fazer um direto ou tenho que ir fazer um vídeo, mas quando eu começo a fazer, perco o medo todo. Exatamente. Transformas isso, né? Consegues ressignificar e começas a transformar isso de outra forma. Sabes porquê, Ricardo? Porque o mais difícil é o começar. O mais difícil é o começar. Quando a gente começa é difícil, mas depois quando começamos a ganhar o traquejo, porque a prática faz a perfeição, a gente é trabalhar. A minha linguagem neste momento pode não ser muito coerente, mas daqui a um mês se calhar vai ser muito melhor, e se calhar daqui a 2 meses muito melhor, e daqui a um ano muito melhor ainda. Estás a ver? Porque a gente tem que adquirir conhecimento. Nós não podemos parar de estudar, de ler. Principalmente nesta área, né? Nesta área, é uma coisa que está sempre em alteração. O marketing digital é algo que está sempre a mudar e nós temos que estar sempre atualizados, porque senão, neste momento, se a gente perde o fio à meada, descamba tudo. Então, aprender coisas novas, perceber o que é que está a resultar melhor, o que é que não está a resultar melhor, portanto, tudo é tudo um trabalho que é preciso saber aprender, aplicar a mim, para eu depois poder ensinar às pessoas. Não é, Ricardo? Aprender, fazer e ensinar, né? Aprender, fazer e ensinar, exatamente. Olha, como já estamos aqui já com 1 hora, foi bastante... Eu se calhar já mesti o estivo. Não, mas está excelente, mas aqui agora se capa, em termos de conclusão, e porque quero que também, e faço sempre questão que as pessoas que vêm aqui a esta rúbrica, que se promovam, né? Eu gostava que também pudesse explicar aqui um bocado à nossa audiência, aqui dentro do grupo, né? Como é que podem, o que é que tu ofereces, né? Como é que as pessoas podem procurar. Pronto, fala um pouco de ti, o que é que estás a fazer, como é que as pessoas te podem procurar, que soluções é que podem procurar em ti. Pronto. No fundo é o promo time agora. Neste momento, o que eu ensino é marketing digital e mindset, ou seja, desenvolvimento pessoal. Podem me encontrar, neste momento eu estou a indicar o meu blog, que é jufarialiberdade.com. Tenho lá alguns artigos, poucos, porque houve muita coisa que já não fazia sentido, eu mandei. Depois parei um bocadinho, agora transformei mesmo o meu blog, o meu site em blog mesmo, vou-me dedicar mesmo a blogar. Fiquem atentos aos meus artigos. É interessante, vais buscar uma competência que já adquiriste bem lá atrás, como falaste. Bem lá atrás, e estou a retomar aqui, porque é algo que eu gosto de fazer. Agora, confesso que estou um bocadinho fora de prática, mas tenho que retomar. E porque escrever um artigo não é escrever um texto, ok? Escrever um artigo tem muito que se lhe diga, há ali coisas que temos que aplicar e temos que saber aplicar, ok? Neste momento, o que eu estou a fazer, o que eu forneço, o que eu dou, são serviços de mentoria que eu faço, não é? Através de sessões. A primeira sessão é a sessão gratuita. Portanto, vocês entram no meu site, no meu blog, peço desculpa, jufarialiberdade.com, está lá tudo, ok? Está lá livros recomendados, também está lá entrevistas que eu fiz. Entretanto, vou fazer aqui ao Ricardinho, portanto, vocês fiquem atentos. E outras coisas mais, eu tenho lá também serviços de mentoria e tenho lá também um banner onde eu estou a oferecer, onde eu ofereço uma sessão gratuita durante 2 horas. Está lá também um link para o meu e-book. O meu e-book, que agora estou assim um bocadinho bloqueada, não me lembro bem do nome, é horrível, mas é verdade. Isso há pouco tempo, eu sei, né? Isso há pouco tempo. Por acaso agora não me lembro, mas eu já descarguei. Já descarguei e já li. Sim, eu já vi, Ricardo, eu já vi lá o teu nome, e ainda bem. Porque depois dás-me a tua opinião, porque nós temos que aprender uns com os outros para aprendermos, evoluirmos e crescermos e fazermos cada vez. É o que eu gosto muito disto, porque aqui nesta parte mais do digital, porque no fundo acho que somos todos uma pecinha que encaixamos nos outros e ajudamos uns aos outros. Eu vejo muito isto, não tem a ver se estamos no mesmo nicho ou não, se trabalhamos o mesmo público-alvo ou assim, acho que temos todos a ajudar e complementamos, e acho que ficamos todos a ganhar, no fundo ficamos todos a ganhar. Todos desenvolvemos os outros, trazemos os outros para cima. Eu gosto de ver desta forma. O meu público-alvo também ajuda homens, senhores que venham procurar. Ajudo toda a gente que me procura mesmo,
muitas vezes possam procurar e não ser da minha, eu não os poder ajudar. Quando eu não os posso ajudar, eu encaminho a pessoa para quem eu conheço, pessoas que possam. Nós temos que nos ajudar uns aos outros. Mas, por norma, mulheres, não é? Porque todos estamos mais, como sou mulher, tenho mais afinidade por mulheres, embora eu possa ajudar homens, obviamente, mas, portanto, o meu nicho é mais mulheres da minha idade, portanto, dentro da minha faixa etária, onde eu ensino a desenvolver os seus negócios, a desenvolver os seus projetos e a colocar o mindset certo, a ajudar as pessoas a colocar o mindset certo para começar a obter resultados, porque é assim, por muito boa estratégia que tu tenhas, muito boa estratégia que tu tenhas, se a tua mente está focada na escassez, está focada que é isso que a gente vê muito, as pessoas querem evoluir, querem ganhar dinheiro, mas depois não estão preparadas para fazer aquilo que têm que fazer, percebes? Eu tive uma cliente minha que quer voltar a ter mentoria comigo, que já veio ter comigo, Ju, eu só quero redes sociais, eu não quero blog. E as pessoas têm que compreender que, numa boa estratégia de marketing, a pessoa não pode fazer só aquilo que quer, tem que fazer aquilo que é necessário. Boa dica. Só redes sociais não interessa. Tu tens de ter a tua casa online, que é o teu blog ou o teu site. As redes sociais não são nossas, não são vossas. São manipuladas pelas pessoas que estão a usar. Ok? Tanto para essa funciona daquela maneira como de repente já te estão a proibir, os teus coisas já estão a ser bloqueadas, estás a perceber? Então tens de ter o teu site, porque é a partir do teu site, do teu blog, tu vais construir a tua estratégia, e a estratégia é levar as pessoas para o teu site, para a tua casa online, ou seja, tu tens uma loja onde, antigamente, quando não havia internet, pelo menos cá em Portugal, a internet está aqui há poucos anos, como é óbvio, seja no mundo inteiro, não é? Nós tínhamos lojas, nós tínhamos que arranjar estratégias. Muitas vezes havia pessoas que arranjavam estratégias para chamar a atenção para as lojas. Porquê? Porque querem que a pessoa entre na tua loja. Faziam anúncios e essas coisas. Aqui no mundo digital, teres o teu site é teres a tua loja, a tua casa do teu negócio, seja ele qual for, não interessa se estás em marketing de redes, se estás em marketing de afiliados, se estás a vender programas de coaching, não interessa aquilo que tu estejas a fazer, qual é que é o teu tipo de negócio, qual é que é a tua ideia, o teu projeto. Tu tens que ter um site, um blog ou os dois incluídos, ok? Porquê? Porque é para lá que tu tens que levar as tuas pessoas e é lá que tu vais colocar os teus produtos à venda, é lá que tu vais colocar as tuas sessões à venda, é lá que tu te vais mostrar quem tu és, qual é a tua missão, qual é que é a tua visão, qual é que é os teus valores, ok? É onde tu te vais apresentar, ok? É onde tu vais ter os teus testemunhos, é onde tu vais ter aquilo que tu quiseres. Para a pessoa perceber quem és tu, para mostrares credibilidade, mostrares autoridade às pessoas. Depois divulgas isto tudo nas redes sociais. Mas as redes sociais funcionam como hotéis. Faz a ponto, pois. No teu site, no teu blog, o teu conteúdo está sempre ali. Nas redes sociais, passa no feed e vai embora. Sim. Percebes? Tens os teus grupos, tens o teu perfil, tens a tua rede social, tens a tua página de fãs, estou-me a referir ao Facebook, mas servem como hotéis. Portanto, foi isso que o Rui nos explicou, foi isso que eu tenho aprendido também com o Paulo Faustino, que é um dos maiores marketing digital aqui em Portugal, percebem? E ele tem razão, percebem? E ainda há pouco tempo eu estive a ver uma masterclass que ele deu. Nós temos que promover o nosso site e levar as pessoas para dentro do nosso site. Nós temos que ir... No fundo, é onde nós conseguimos dominar, não é? É o único sítio que nós podemos ter controle, não é? Nas redes sociais não temos. A gente não tem controle. A gente não manda. Estás a perceber? A gente não manda. O teu site tu mandas. Tu pões lá o que tu quiseres. Pões lá, ok? Agora, é claro que, como eu já disse, às vezes há pessoas que abusam um bocadinho e quando as pessoas abusam em certas coisas, o Google também vai avisando, vai dizendo as coisas. O que é bom. Porquê? Porque tu crias o teu site e o Google vai-te dando as dicas. Olha, precisas melhorar ali.
precisas melhorar, é claro. E há pouco tempo recebi um e-mail do Google, não é? Em dizer-me que o meu plugin de Jetpack estava-me a dar erro crítico. E eu, o que é que eu fiz? Eliminei o Jetpack, pronto, final. Porque eu já não precisava dele. Embora dava-me ali algumas coisas. Não interessa. Porquê? Porque o meu site é feito no Elementor, do que eu não tenho no Jetpack que eu vou criar no Elementor. Estão a perceber? Portanto, isto aqui já é outra linguagem. Já coisas mais técnicas. Mas... pronto, vocês podem não perceber. Mas é isso que eu ensino. Então, o que é que eu ensino? Eu ensino passo por passo as pessoas a criarem o seu site, a criar o seu blog, a escrever artigos. Porquê? Porque há muitas pessoas que conseguem fazer os cursos que vão comprando, mas há muitas pessoas que colocar aquilo que estão a aprender na prática lhes é difícil. Não é fácil. Sim. Percebes? Então eu faço esse trabalho. Ajudo depois assim, não posso estar aqui a falar numa estratégia porque não sei o negócio de cada pessoa. Mas a pessoa chega e diz-me, olha, isto é assim, assim, assado, então depois eu implemento com ela, no passo por passo, essa estratégia, onde eu ajudo também a nível a preparar a pessoa mentalmente e trabalhar com a pessoa mentalmente para... não se consegue desligar, não é? Porque só aqui para acrescentar, porque não é fácil, eu estou a falar por mim, não é fácil. Nós vimos num mundo onde nós estamos a trabalhar para os outros, onde somos empregados e de repente nós temos que mudar o nosso chip. Sim. Para o empreendedorismo, para ser empreendedor. Isso aí é algo que às vezes não é fácil, as pessoas às vezes têm muita dificuldade, eu falo por mim também. Sei que eu só pegando aqui numa frase da Nélia, que eu já tinha lido aqui, por isso e ela diz também, né? Por isso eu digo que é muito importante ter um mentor ou trabalhar em equipa, e é verdade. Né? É muito importante. Se as pessoas estão bloqueadas ou as pessoas não sentem que não estão a avançar, peçam ajuda. Né? E hoje em dia, felizmente, temos este canal que a internet nos liga tão facilmente. Né? Mas deixa-me só que te diga, portanto, para as pessoas que depois estejam a ouvir nós tivemos esta pandemia, mas entretanto tudo acaba. E eu acredito que isto vai melhorar e vai acabando aos poucos. É preciso retomarmos para os eventos presenciais, porque não há nada melhor que são os eventos presenciais. Vocês vão aos eventos, vão aos eventos das vossas empresas, vão a conferências, vão a workshops, vão a tudo e mais alguma coisa. Façam amizades, encontrem parceiros. Às vezes encontram-se parcerias, encontram-se pessoas fantásticas com quem nós travamos conhecimento e começamos a partilhar conteúdos e partilhar ideias, e muitas vezes eu dou uma ideia a uma pessoa e a outra pessoa dá-me uma ideia a mim. Eu sei isso por experiência. Porque estamos a este tempo todo sem ir a eventos. Pronto, porque começou a pandemia, os eventos presenciais acabaram. E eu sinto uma falta enorme de estar com os meus amigos. No fundo, isto é bom, mas também acho que também essa parte física é sempre importante. É ótimo. Isto é bom. É bom. É bom para o ambiente, é bom para nós, porque não estamos a consumir a gasóleo e gasolina para andarmos para trás e para a frente. É ótimo, percebes? Mas é muito bom estarmos presencialmente juntos. Então vocês vão a tudo o que puderem ir, ok? Sem medos, sem crenças limitantes que não vão para lá fazer nada. Portanto, esqueçam isso. Vocês vão ver a importância que é a nível energético. Porque parece que não vocês... eu estou ali, não estou ali a fazer nada, não vou lá fazer nada. Às vezes também é preciso ir com a mente aberta, né? Principalmente. É preciso ir com a mente aberta, que vamos conhecer pessoas, que vamos aprender, que vamos, sobretudo, sentir a energia das pessoas que já estão a ter sucesso e perceber através delas que se elas conseguiram, nós também conseguimos, com a mudança de mentalidade. Porque há todo um processo, não há sucesso sem processo, e a maior parte das pessoas que chega à internet quer, no estalar de dedos, começar a ganhar montes de dinheiro sem passar por processo. Isso não existe. Isso é impossível.
É por isso que a maioria desiste. Não podes querer ter sucesso sem passar pelo teu processo de desenvolvimento pessoal. Primeiro tens que te transformar na tua melhor versão para chegares lá onde tu queres. Visualiza, só para deixar aqui finalizar, Ricardo, visualiza tudo aquilo que tu queres, porque a visualização de que nós queremos é a melhor forma de nós conseguirmos realizar, é uma das formas de nós conseguirmos realizar aquilo que desejamos. Eu hoje estou a realizar coisas que eu visualizei durante muitos anos sem saber, mas estão a perceber. Mas porquê? Porque eu tomei a ação. Visualizar sem tomar ação não acontece nada. Isso é que é muito importante. Foi isso que eu expliquei no vídeo de hoje. Então, o que é que vocês precisam de fazer? Precisam de visualizar. E outra coisa extremamente importante, que é estar em gratidão. E desde que eu aprendi, eu era grata, mas a minha gratidão não era suficiente. Eu hoje aprendi a estar em constante gratidão. Eu já agradeci gratidão pelo convite do Ricardo. Gratidão para eu hoje ir fazer um direto com o Ricardo. Já agradeci. E agora vou agradecer ter feito e ter corrido muito bem. Não sei, agradeçam tudo. Agradeçam o afiador, agradeçam a caneta, agradeçam os lenços de papel que é preciso, agradeçam o batom, agradeçam o telefone. Parece uma coisa simples, não é? Parece uma coisa simples, mas não. Mas é uma diferença, não é? Porque muda o teu estado mental, o meu estado mental. Porque vocês lembrem-se, erradamente, nós nascemos sem nada e temos que morrer sem nada, ou morreu sem nada, não sei o quê. Mentira! Nós nascemos com milhões de ADN, átomos e aquelas coisas. Somos um fluxo de energia, né? No fundo somos um fluxo de energia. Né? Tudo, e nós nascemos com milhões, bilhões de células. Tudo aquilo que nós somos constituídos são bilhões e bilhões, ok? E nós, quando nascemos, temos uma abundância à nossa volta. Eu vejo ao lado que temos aqui árvores, centenas, milhares de árvores à minha volta, que eu estou na aldeia, não é? Portanto, nós temos que procurar que nós vivemos num mundo abundante e que a abundância está dentro de nós. Percebem? Riqueza, abundância, prosperidade, está tudo dentro de nós. A única coisa que nós temos que fazer é tomar decisões, entrar em ação e sentir a riqueza, sentir a prosperidade e sentir a abundância. Quando tu começares a sentir isso tudo, dá-se o clique e as coisas começam a vir. Eu já estou a começar a sentir isso. Impressionante, mas é verdade. Mas olha, Ju, muito obrigado. Acho que foi aqui uma live também muito interessante. Eu acho que são todas, porque lá está, eu gosto disto. Cada um tem a sua história e faz parte do seu processo de desenvolvimento. Tiveste aqui muitas histórias de luta e de superação, mas faz parte, né? E faz parte. Grata, né? Lá está quando eu digo, primeiro está o processo para se atingir o sucesso. Sim. E então é muito interessante ver isto. Eu adoro ver isto, fico sempre apaixonado de ver estas histórias. Porque eu também adoro fazer entrevistas e conhecer as histórias das pessoas. É verdade, também gosto imenso. Por isso, mais uma vez, obrigado. Obrigado para quem estiveram a assistir. Obrigado, Isaurinda, Nélia, Ana. Pelo menos os que deixaram aqui comentários. Amélia, Ana, Marina. Pronto. Muito obrigado pelos vossos comentários. Não sei se queres dizer alguma coisa, só para finalizar. Nada, só agradeço às meninas por estarem aí. Sobretudo à Isaurinda, que eu a conheço melhor. E à Nélia também, gratidão por estarem aí todos e gratidão a ti, Ricardo, por esta entrevista, por me teres convidado. Foi um prazer enorme estar aqui contigo. Entretanto, vamos fazer depois o oposto, que eu estou doida para conhecer a tua história. Tá bom, a gente vai combinar isso. E pronto, porque há algo que eu comecei, uma das coisas, só para finalizar, uma das coisas que eu comecei a fazer foi fazer entrevistas. Eu não sei se vistes uma entrevista que eu fiz ao Rui Gabriel, se calhar não. Já há algum tempo, talvez não me lembro, mas eu sei que acho que na altura eu cheguei a ver também. Porque na altura que ele faleceu eu partilhei a entrevista. Eu via tudo, sabe? Nessa altura via tudo. Eu partilhei a entrevista. Pronto, e agradeço-te muito pela oportunidade que me deste de estar aqui, de me dar a conhecer, porque isto também é muito bom.
E olha, desejo-te muito sucesso, o sucesso que eu desejo para mim, eu desejo para ti também, e para vocês meninas que estão aí. Nós estamos todos no mesmo barco, arrumar para o mesmo sítio, que é o topo da nossa montanha, a montanha de cada um de nós, e não desistam, ok? Nunca. E força a todos, e não percam o ânimo. Nós temos dias piores e dias melhores. Há dias que nós temos mais vontade do que outras, mas vamos sempre fazendo, vamos sempre tentando elevar a nossa energia. Aconteça o que acontecer à nossa volta, levem a vossa energia, façam tudo aquilo que é possível fazer e nos é permitido fazer através da internet, que a gente consegue realizar tudo. Temos que acreditar em nós, acredito em vocês, porque eu comecei a acreditar em mim, acredito no Ricardo, e pronto. E mandem-me calar, se não me calo. Até amanhã. Foi muito bom, mas uns bons insights, é verdade. E isso principalmente isso que tu disseste agora no final faz todo sentido para mim, e tem que começar tudo por aí, acreditar em nós próprios, né? Mas sabes que, tu sabes de quem é que eu ouvi isto? Eu de vez em quando, o Leonardo Gonçalves partilhou aquelas mensagens de Natal, como foi no Natal, eu não sei o quê, acredita em ti. E eu, de repente, às vezes uma pessoa sabe que tem que acreditar em nós, mas às vezes é preciso vir a alguém e a gente, espera aí, mas é verdade. Eu estou com um problema, eu estou aqui a fazer as minhas coisas, mas não estou a acreditar em mim. Se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Ninguém. Não é? Então eu tenho que acreditar em mim, para os outros acreditarem. Isto para mim está a ser uma brincadeira. Pá, bora lá. O que eu achava que era tão difícil, está-se a tornar fácil. Não, é muito giro ver estas transformações, é muito giro. É bom estarmos no mesmo barco e apoiarmos todos um ao outro, e felizmente temos estas plataformas que é muito fácil. Então nós temos que, pessoal, vocês agradeçam tudo à vossa volta. Agradeço o sofá, agradeço o marido, o filho. Façam uma lista. Eu tenho uma lista que eu de manhã agradeço. Deixem-me só, Ricardo, dá-me só aqui uma oportunidade. Quem não tiver, leia este livro, A Magia. Magia explica-vos como é que vocês podem deixa-me colocar aqui para vocês terem a noção. Ok, isto é da mesma autora da Rhonda Byrne do Segredo. Foi com ela que eu aprendi, e com a Eliane Olives, então eu aprendi a fazer a minha lista. Eu tenho uma lista do qual eu todas as manhãs eu faço a minha gratidão, tudo. À noite eu agradeço tudo o que se passou durante o dia, sobretudo as coisas mais especiais. E de manhã eu faço toda a gratidão, uma lista: gratidão pelo ter nascido, gratidão pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, gratidão por tudo, por aquilo que eu já passei, por aquilo que eu estou a passar. E aqui a minha gata a miar. E pronto, tudo estejam em constante gratidão, ok? Gratidão. Isso é muito importante. Por isso, gratidão também, Ju, por esta entrevista. Acho que tem aqui muito sumo, né? Podemos dizer até longa, mas tem aqui muito sumo que pode-se retirar. E se estiveres a ver isto indiferido, acompanha a entrevista, porque realmente foram aqui ditas coisas que podem dar uma ajuda mesmo para desbloquear aqui algumas coisas. Por isso, olha, agradeço por estares desse lado. Se estiveres a ver isto indiferido, tira os teus apontamentos. Se quiseres, fala com a Ju, se sentires que precisas de um apoio dela, fala com ela está aqui no grupo, procura nas redes sociais, que ela também publica muito e está sempre aí a ajudar. Por isso, vemos então para a semana. Vou ter uma nova convidada para a semana, já está agendado, mas na altura vão saber. Por isso, agradeço, boa noite a todos e obrigado. Boa noite, obrigado, Ricardo, obrigado, meninas, beijinhos, tchau, obrigada. Tchau. Ok. Vou parar aqui também.